eu sou Guta Cavalcante e sejam muito bem-vindos ao canal Doramas, Gatos e tudo mais. Uma das coisas que serão feitas aqui no canal é um resumo semanal de alguns dos doramas que eu esteja assistindo. E o escolhido da vez é Face Me ou Olhe nos Meus Olhos, que é como ficou o título em português. Resolvi acompanhar esse porque me pareceu uma mistura interessante. Um cirurgião plástico e uma detetive que de alguma forma passam a trabalhar juntos. Isso me parece bem promissor. Sendo assim, hoje farei um resumo dos 4 primeiros episódios. Então, se você ainda não decidiu se vai assistir ou não, talvez esse vídeo até te ajude, quem sabe. Antes de começar, quero agradecer a Carol do Black Cat Cuts, que é a responsável pela edição dos vídeos. E agora sim, vamos para o nosso resumo. Face Me é um dorama coreano, lançado em 6 de novembro de 2024 pela KBS2. E aqui no Brasil está sendo disponibilizado pelo Viki. Com direção de Jo Rock-hwan, diretor de Voice 2 e escrito por Hwang Hye-jin, de Secret Mother, Face Me conta a história de um cirurgião plástico notavelmente talentoso, interpretado pelo sempre misterioso Lee Min-ki, de Porque Esta é Minha Primeira Vida, e de uma empenhada detetive especializada em crimes violentos, interpretada por Han Ji-hyun, de Penthouse. O primeiro episódio começa nos dando uma breve visão da importância da indústria da beleza e dos altos padrões coreanos. Então, somos apresentados ao Dr. Cha Jung-woo, um cirurgião plástico de sucesso que dirige uma clínica renomada e está prestes a assumir um novo empreendimento que o tornará um dos mais influentes cirurgiões do mundo. Ele tem uma personalidade bastante fria e objetiva e age sempre de acordo com o que acredita, o que nem sempre é bem compreendido pelas outras pessoas. Esse seu jeito é bem exemplificado por 3 casos que são mostrados nesse episódio. Uma mãe que tenta invadir a sala de cirurgia para impedir que sua filha seja operada, um pai que quer que o Dr. Cha opere sua filha, que tem uma cicatriz resultante de uma queimadura, e uma moça muito bonita que quer que o médico simplesmente mude totalmente sua aparência. E cada um desses casos nos mostra que ele age com a razão, mas se abstém de dar assim maiores explicações. No primeiro caso, descobrimos que a moça quis ser operada porque após a morte da sua irmã gêmea não suportava ver o sofrimento da sua mãe sempre que olhava para ela. No segundo caso, o médico explica ao pai que ali é uma clínica estética e que não lidam com cirurgias de reparação. Mas vale a pena ressaltar aqui que ele obviamente duvidou da causa da cicatriz relatada pelo pai da moça. E vamos voltar nessa história depois. No terceiro caso, ele diz à moça bonita que talvez ela precise mudar internamente e não sua aparência externa. Mas é nesse caso que começa a ficar realmente interessante, porque descobrimos em seguida que a moça em questão estava sendo vítima de um perseguidor, que inclusive a ataca no estacionamento da clínica quando ela estava indo embora e desfigura o rosto dela usando uma garrafa de vidro. Como se trata de uma emergência, o Dr. Cha Jung-woo a opera e é justamente esse caso que fará com que ele conheça a jovem detetive Lee Min-hyun quando ela passa a cuidar do caso e inesperadamente ela e o médico acabam por salvar a vítima e prender o agressor em uma charmosa cena de perseguição. Esse acontecimento repercute na mídia e o médico passa a ser visto quase como um herói. Porém, horas mais tarde, Nang-taek, pai que queria a operação da filha com queimadura, aparentemente se joga da varanda de seu apartamento. E quando a detetive chega para investigar o que aconteceu, encontra no bolso da vítima um bilhete com ofensas para o médico. E assim termina o primeiro episódio. No segundo episódio, vemos que a morte de Nang-taek não cai nada bem na opinião pública. E alguns dos procedimentos que seriam executados pelo Dr. Cha Jung-woo são cancelados. Inclusive, o tal empreendimento suspende a nomeação dele para o cargo. Para tentar salvar a situação, o chefe da clínica faz um acordo com o departamento de polícia local para tratar de vítimas de violência que precisem de algum reparo cirúrgico. Ele nem se dá ao trabalho de consultar o Dr. Jung-woo, que no final acaba sendo meio que obrigado a concordar. Neste episódio, temos alguns detalhes sobre o passado do médico. Já tínhamos conhecimento que Cha Jung-woo também atuava como médico de emergência clínica, mas que abandonou essa prática e passou a se dedicar apenas ao lucrativo mundo das cirurgias plásticas. Mas o que o fez deixar de clinicar foi muito mais o resultado de um trauma do que uma decisão financeira. Em um flashback, descobrimos que anos antes, o médico estava feliz e prestes a se casar. No dia em que estava experimentando o traje de casamento, ele vê pela janela um grave acidente que acontece na rua. Nesse momento, ele vai prestar socorro à vítima, inclusive o acompanhando até o hospital, já que ele teve que ficar detendo a hemorragia do acidentado com a própria mão, e com isso deixa sua noiva sozinha. Depois que ele já deixou a pessoa no hospital e está voltando para encontrar sua noiva, ele recebe uma ligação dela e percebe que algo está errado.
aterrado. Ele tenta ligar para a polícia e mandar ajuda para ela, mas nesse momento ele é atropelado e descobrimos que a sua noiva foi morta. Com certeza descobriremos exatamente o que aconteceu mais para frente, mas por enquanto é o que temos. Já Lee Mi-hyun começa a investigar um funcionário de um cybercafé que supostamente assediou uma jovem no banheiro e acabou tendo seu rosto cortado pela garota em legítima defesa. O suspeito acaba sendo levado para a clínica de estética para salvar seu rosto, e assim a detetive e o médico estão novamente envolvidos no mesmo caso. Lee Mi-hyun consegue solucionar esse caso, mas o seu foco principal está no caso de Nam Ji-taek, pois ela tem uma forte suspeita de que ele tenha sido, na verdade, assassinado. No fim, aparece uma nova testemunha que pode até corroborar um pouco essa sua desconfiança. Então, ela começa a achar que talvez a morte desse senhor possa estar ligada a alguém que quer, na verdade, atingir o Dr. Cha Jung-woo. Neste momento, vemos que Jung-woo sai de uma loja de conveniências e um carro parte para cima dele com a intenção de atropelá-lo, de novo. E o episódio acaba. Então, o terceiro episódio já começa com tudo, com o nosso protagonista congelado no meio da rua, enquanto vê um carro se aproximando a toda para atropelá-lo. Lembra que ele já tem um trauma com relação a isso? Puro déjà vu na cabeça dele. Mas é aí que a nossa brava detetive surge do nada e impede que o pior aconteça. O médico, assustadíssimo e sem saber direito o que está acontecendo, fica caído no chão tentando se recuperar, enquanto Mi-hyun lhe estende a mão para ajudá-lo. E se esse homem não se apaixonar por ela no futuro, realmente eu vou ficar muito chateada. Já deu para perceber que o dorama realmente vai seguir essa linha de caso da semana. Então, vão continuar aparecendo personagens com seus próprios dramas que contarão com a ajuda do médico e da detetive, mas não necessariamente seguirão na história. E é nessa linha que nesse episódio conhecemos Hu-yeon, uma modelo que está participando de um concurso de beleza e é atacada por uma senhora desconhecida que joga ácido sulfúrico no seu lindo rosto. Na verdade, a história dela ocupa tanto esse como o quarto episódio. E é uma boa história. Seu caso rende uma boa investigação e é compreensível que a desfiguração do seu rosto signifique a morte para ela em um primeiro momento. E esse desequilíbrio emocional da modelo ajudará com que tenhamos alguns vislumbres de um lado um pouco mais humano do Jung-woo. Mesmo que ele mantenha a rispidez na voz e um modo autoritário ao lidar com a paciente, são justamente as palavras dele que mais a tocam em seus momentos de desespero e que acabam por fazer com que ela decida continuar a viver e a lutar por seus sonhos, apesar das dificuldades que terá que enfrentar com a mudança em sua aparência. E é gostoso ver, mesmo que rápida e discretamente, a alegria de Jung-woo ao ver a jovem obter uma inesperada vitória, mesmo que não fosse o prêmio principal, já no finalzinho do quarto episódio. Já a detetive Lee Mi-hyun está cada vez mais convencida de que existe sim uma ligação entre a morte de Nam Ji-taek, o médico e a tentativa de atropelamento que ela testemunhou. E apesar de Jung-woo negar que exista alguém que guarde rancor dele, ela é esperta o suficiente para perceber que ele está lhe escondendo algo. Mas aos poucos ela também começa a enxergar nele um homem não tão insensível quanto aparenta, alguém que talvez já tenha passado por algo terrível e que ainda luta contra seus próprios traumas. No final do quarto episódio, quando Jung-woo está saindo do trabalho, percebe que está sendo observado por alguém no estacionamento. A pessoa foge correndo, mas ele a persegue e quando saem do prédio, a detetive Mi-hyung, que estava chegando ali naquela hora, passa a ajudar Jung-woo na perseguição. Aliás, essa detetive tem um time perfeito, sempre chegando no lugar certo, na hora exata. Incrível. Jung-woo acaba perdendo o fugitivo de vista, mas Mi-hyung, que havia pegado um atalho, acaba encontrando o suspeito. E para sua surpresa, se trata de alguém que parece ter uma ligação com ela. Ele a chama pelo nome e diz até que ela está ainda mais bonita do que da última vez que se encontraram. E quando ele tira a máscara, ela o reconhece e tem a certeza de que se trata do mesmo homem que foi flagrado, tanto pela câmera veiculada à testemunha do caso do Nam Ji-taek, como pela câmera do estacionamento onde foi roubado o carro usado para tentar atropelar Jung-woo. E assim termina o quarto episódio. Até agora eu estou gostando bastante da história. Os personagens principais estão sendo bem desenvolvidos, os casos paralelos são interessantes e a trama central parece bem promissora. Acho que teremos boas reviravoltas. Eu, de minha parte, estou torcendo por um romance. Espero que aconteça, mas vamos ver o que o futuro nos reserva. E você, está assistindo Olhe nos Meus Olhos? Acredita que vai rolar um romance ou eles vão acabar apenas se tornando amigos? Quem você acha que é o vilão? Eu tenho aqui a minha teoria.
Me conta nos comentários o que você está achando. Bora conversar. E se você ficou aqui até agora, meu muito obrigada. E antes de ir embora, não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com outras pessoas dorameiras e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Como sempre, deixo na descrição meu link à Amazon e uma listinha de favoritos para te ajudar nas comprinhas de Natal. Dito isso, até o próximo vídeo e tchau!